Muito bem, vamos então, sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre, aí, né? Terceiro bimestre, na verdade. Então, nós vamos trabalhar hoje o último assunto de Fundamental 1, ok, Cris? Então, já na próxima aula, nós já vamos trabalhar conteúdos de Fundamental 2, tá? Então, o tema desta aula agora, coloquei aqui no quadro, né? Então, o tema desta aula, que vai ser a última do Fundamental 1, é escalas cromáticas e homônimas, tá? Escalas cromáticas e homônimas. Deixa eu um pouquinho mais perto aqui, porque eu vou colocar os exemplos para você ver com mais nitidez, né? Muito bem, então, escalas cromáticas e escalas homônimas, tá? Bem, primeira coisa que a gente vai saber e entender é o significado de cromatismo, ou seja, né? Então, a expressão cromático. A expressão cromático, o que significa? Tá? Então, uma escala cromática, ou as escalas cromáticas, são aquelas formadas exclusivamente por intervalos de semitons, tá? Tanto diatônicos como cromáticos, tá? Por isso, nós chamamos essas escalas de escalas cromáticas. Então, são aquelas escalas formadas exclusivamente por intervalos de semitom, ok? Tanto diatônicos quanto cromáticos, tá? Esse, então, é o significado da expressão aí, escala cromática. Bem, como é que nós vamos formar uma escala cromática, né? Então, nós vamos seguir aqui alguns passos importantes para a formação das escalas cromáticas, tá? Primeiro passo, você vai colocar a escala diatônica, certo? Primeiro passo, a escala diatônica. Por exemplo, vamos pensar na escala diatônica de Dó maior, né? Vamos pensar na escala diatônica de Dó maior, né? Então, a escala diatônica de Dó maior, se eu fizer aqui, eu não vou fazer para a gente ganhar tempo. Escala diatônica de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Os 8 sons, né? Digamos que a gente fez a pauta aqui e colocamos, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora estou dando aula, filha. Hã? Brinquedo. Fala com a Marli, que eu estou agora dando aula, tá? Então, a gente vai colocar primeiro na pauta a escala diatônica, né? Escala diatônica de Dó maior, pode ser de Ré maior, pode ser de Mi menor, não sei, você vai colocar na pauta a escala diatônica de qualquer escala, tá? Escala de Dó maior, escala de Ré maior, qualquer escala, certo? Segundo, qual é o segundo passo? Você vai intercalar, tá? Você vai intercalar ou marcar, né, com ligadura os semitons naturais dessa escala diatônica, certo? Então eu vou seguir esses passos aqui, eu vou colocar uma pauta aqui e colocar a escala de Dó maior para a gente ir fazendo isso. Então, o segundo passo, marcar com ligadura os intervalos naturais dessa escala diatônica. Então, quais são os intervalos naturais de uma escala diatônica? Os intervalos de semitons naturais. Eu esqueci esse detalhe, tá? Então, os intervalos de semitons naturais você vai marcar com ligadura, certo? E quais são os intervalos de semitons naturais de uma escala diatônica? Então, é aquilo que a gente já viu.
do terceiro para o quarto, eu tenho um intervalo de semitom natural, tá? E do sétimo para o oitavo. Então você vai marcar com ligadura, primeiramente, esses intervalos de semitons naturais, certo? Do terceiro para o quarto, você vai colocar ali uma ligadura. E do sétimo para o oitavo. Vamos aqui a prática, né? Desenhar aqui uma pauta. Vamos colocar aqui a escala diatônica de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pronto. Então, o primeiro passo é escrever as notas de uma escala diatônica qualquer. Então, eu escolhi aqui a escala de Dó maior, tá? Muito bem. Segundo passo, você vai marcar com ligadura os intervalos de semitom naturais, que já temos na escala diatônica, que é do terceiro para o quarto, você vai colocar uma ligadura, certo? E do sétimo para o oitavo, você vai colocar o outro intervalo natural. Pronto, tá? Segundo passo já está feito. Vamos agora ao terceiro passo. Você vai intercalar semitom entre os graus separados por tom. Por exemplo, aqui eu tenho de Dó para Ré, eu tenho um intervalo de um tom, certo? Então agora que você vai fazer esse trabalho de intercalar intervalos de semitom entre os intervalos de tom, certo? Então aqui o terceiro passo, você vai intercalar ou intercala-se, como ela está dizendo aqui, semitom entre os graus separados por tom. Então, Dó, aí você vai intercalar aqui intervalos de semitom. Então, Dó, aí Dó sustenido, tá aqui, já entrou aí Dó sustenido, só que eu esqueci de colocar o Dó sustenido aí, né? Vamos fazer um pouquinho mais distante, que é pra gente fazer isso direitinho, tá bom? Dó, aí Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ficou muito distante não por causa do tamanho do quadro, né? Mas vamos lá. Então você vai intercalar intervalos de semitom entre os graus separados por tom, tá? Então de Dó para Ré eu tenho aqui 2 graus separados por tom. Aí entre eles eu vou colocar o Dó sustenido. Depois vem Ré, aí entre o Ré e o Mi eu vou colocar o intervalo de Ré sustenido. Mi, aí vem o intervalo de semitom natural, né, de Mi para Fá. Aí de Fá para Sol eu vou colocar Fá sustenido depois, ó. Fá, Fá sustenido, aí você vai intercalar, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, aliás aqui. Ré para o Ré sustenido, aí do Ré sustenido para o Mi é outro semitom, né? Aí de Mi para Fá é o semitom natural, de Fá para Fá sustenido, de Fá sustenido para Sol, aí você vai de Sol para Sol sustenido, de Sol sustenido para Ré, Ré para Lá, de Lá para Lá sustenido, e de Lá sustenido para Si, e de Si para Dó. Então, esse é o trabalho que você vai ter para formar uma escala cromática, certo? Vamos ver outra observação aqui. Essas notas intercaladas entre os intervalos
entre os intervalos de tom chamam-se notas cromáticas ou notas alteradas, certo? Então essas notas alteradas aqui entre os intervalos de tom. Dó, dó sustenido. Então aqui eu tenho uma nota cromática ou uma nota alterada. Então essas notas aí que estão intercaladas entre os intervalos de tons são chamadas de notas cromáticas ou notas alteradas, certo? Presta bem atenção nisso aí, tá? Porque lá no exercício certamente a autora do livro vai cobrar isso aí, né? Quando você for fazer os exercícios. Muito bem. Agora, devemos também, tanto quanto possível, acentuar a subida da escala com alterações ascendentes e a descida com alterações descendentes, tá? Então, a subida vai ser com alterações ascendentes. E a descida, ou seja, a escala descendente, né, vai ser com alterações, com outro tipo de alterações, ou seja, com alterações descendentes. Então, quais são as alterações, ou qual é a alteração descendente? É o bemol, né? Então, as alterações descendentes são os bemóis, tá? Então, no caso aqui de Dó maior, na alteração ascendente eu tenho, na escala ascendente eu tenho alterações ascendentes. Então, o acidente que representa essas alterações ascendentes chama-se sustenidos. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. E Si, Dó. Isso na escala cromática ascendente. Na escala cromática descendente, vai ser por meio de bemol. Por exemplo, Dó, Si, Si bemol, em vez de Lá sustenido, né? Então, só troca. Mas tem que saber fazer isso com cuidado. Parece ser simples, mas não é. Tem que prestar bem atenção nisso aí, certo? Então, é só trocar de intervalo. Então, por exemplo, Dó, Si, aí vem Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Tá? Aí você já formou a escala cromática descendente. Então lembra, na subida você vai usar sustenidos, porque está subindo, né? Então a alteração que faz a nota subir é o sustenido. Mas quando você desce na escala cromática, você tem que usar o acidente ou a alteração que produz uma alteração descendente, tá? E qual é então a alteração que produz essa alteração ascendente? É claro que é o bemol, tá certo? Muito bem. Vamos ver outra observação que ela faz aqui. Então, deixa eu colocar aqui a escala descendente. Deixa eu ver aqui o horário. Tá? A escala descendente, olha só. Então, já chegamos até o Dó, né? Agora vamos descer. Dó, Si, aí ó, Si bemol, tá? Sempre à direita, o acidente vai estar sempre à direita da nota, certo? Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, aí Mi bemol, Ré, opa, fiz muito, Ré bemol e Dó, ok? Então na subida eu usei acidentes que fazem a nota subir mesmo, tá? Que são os sustenidos, né?
E na descida eu usei o acidente que faz a nota descer o semitom, que é o bemol. Tá? Então, as escalas cromáticas também podem ser do modo maior ou do modo menor. Eu escolhi aqui uma escala do modo maior, né? Dependendo, como nas escalas diatônicas, do intervalo formado pela tônica, primeiro grau, e a mediante, o terceiro grau. Por que isso? Porque o terceiro grau e o sexto grau são os graus modais, como a gente já aprendeu lá atrás, que vão determinar o modo, né? Ou seja, se é modo maior ou modo menor. Então, se entre o intervalo de primeiro grau e terceiro grau eu tiver uma terça maior, trata-se de uma escala cromática do modo maior. Né? Mas se eu tiver um intervalo de terça menor, trata-se de um intervalo do modo menor. Tá? Então, a escala cromática vai ser montada de acordo com o modo. Tá? É isso que ela está explicando aqui. Ó. E a mediante, o grau. E pela tônica e a superdominante, ou seja, o sexto grau. Já falei também sobre isso aí. No caso de tais intervalos serem maiores ou menores, a escala cromática será, respectivamente, do modo maior ou do modo menor. Então, é isso aí, né? O exemplo. Tá. Então, entram na constituição dessas escalas 13 notas, tá? Então, quais são as notas, né? Qual o número de notas que entra na constituição dessas escalas? São 13 notas, tá? 8 naturais e 5 alteradas, tá? Então, são 13 notas, 13 notas. 8 naturais. Foi um zero aqui. 8 naturais e 5 alteradas. Tá? Então, entra na composição de uma escala cromática 13 notas. 8 naturais e 5 alteradas. Tá certo? Outra coisa aqui. Formando 12 semitons. 5 cromáticos e 7 diatônicos. Certo? Então, outra observação a fazer, né? Então, essas 13 notas, 8 naturais e 5 cromáticas, aliás, e 5 alteradas, formam 12 semitons. 5 cromáticos e 7 diatônicos. Tá? Desses 12 semitons, 2 são naturais e 10 são alterados. Então, quais são os semitons naturais? São aqueles semitons naturais da escala diatônica maior, tá? Ou menor, né? Então, são aqueles semitons que já estão na escala diatônica, certo? Esses são chamados semitons naturais. Então, cada escala possui 2 semitons naturais. Então, desses 12 semitons, 2 são naturais e 10 são alterados, tá? São semitons alterados, que é do cromatismo, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre a origem das escalas cromáticas. Tá? A origem das escalas cromáticas. Bem, é importante saber que numa escala cromática, as notas cromáticas devem ter certa relação, diz ela aqui, tá? Na apostila. Isto é, certa afinidade com a escala diatônica que lhe corresponde, né? Em outras palavras, as notas cromáticas devem pertencer aos tons afins, isto é, vizinhos ou próximos da escala diatônica. E
É essa, pois, a origem das notas cromáticas, tá? Então, a origem das escalas cromáticas é ligado, né? Aliás, é ligada, né, às escalas vizinhas ou próximas, tá? E ela tem que ter afinidade com a escala diatônica do modo ou do tom em questão, certo? Então, essa é a origem, né, das escalas cromáticas. As escalas vizinhas ou próximas, tá, da escala em questão. Por exemplo, escala de Dó maior, né? Quais são os vizinhos de Dó? A gente já estudou lá atrás também, né? São 5 tons vizinhos, certo? Eu tenho o primeiro tom vizinho, o tom da subdominante. O segundo tom vizinho, o tom da dominante. O terceiro tom vizinho, o relativo da subdominante. O quarto, o relativo relativo da dominante. E o quinto, o relativo da escala em questão, né? Então, são 5 tons, tá? Tons vizinhos. Então, as escalas cromáticas, elas pertencem a esses tons vizinhos, tá? Ou próximos, é a mesma coisa. Vizinhos ou próximos é a mesma coisa, tá? Então, não se trata, próximo aqui não se trata de outras escalas que sejam diferentes dos tons vizinhos. Não, tons vizinhos ou próximos, tá certo? Então, tem que ter essa afinidade para poder, então, você ter uma escala cromática. Então, a origem dessas escalas são os tons vizinhos ou próximos, nada de tons afastados. Ok? Muito bem. Agora, só para a gente, eu não vou colocar tudo aqui, vocês podem ler um pouco mais na apostila, né? Mas aqui ela dá com detalhes e tal, os vizinhos todos, né? Mas nós já vimos isso em assunto passado, então não vou tocar nesse assunto. Só dizer aqui, escalas cromáticas do modo maior. Ela coloca aqui, ó. Tomemos, por exemplo, a escala diatônica de Dó maior e, obedecendo às regras dadas, façamos sua cromatização. Então, isso aqui eu já fiz, tá? Já fiz. Então, se vocês quiserem ler com paciência para ver, mas eu já falei sobre isso aqui, né? Então, você pega uma escala do modo maior, escala de Dó maior, vai primeiro marcar, primeiro monta a escala diatônica, são aqueles passos que a gente já falou. É isso que ela vai aqui colocar traçar em miúdos, é isso, tá? Aí, o segundo passo, você vai marcar os semitons naturais dessa escala diatônica. Estou vendo aqui os minutos, né? Você vai marcar os semitons naturais e aí, em seguida, você vai colocar o cromatismo, tá? Entre os graus com distância de um tom, certo? Então, de Dó para Ré eu tenho um tom, então vai colocar um som cromático ali entre Dó e Ré, que é o Dó sustenido. E vai, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. E voltando vai ser Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré bemol e Dó de novo, tá bom? Então isso você vai fazer em todas elas, né? E ela vai estar explicando isso aqui, tá certo? Agora, uma observação importante sobre o Ré bemol, tá? Inclusive ela coloca aqui. O Ré bemol, embora não pertença a tom vizinho, né? O Ré bemol não pertence a nenhum vizinho da escala de Dó maior, certo? Que aí nós estamos levando como base a escala modelo, a escala de Dó maior. Então, embora não pertença a tom vizinho, o Ré bemol acentua o movimento descendente da escala. E por ser alteração descendente, transforma-se em nota atrativa, pedindo resolução sobre o Dó, certo? Transforma-se aí em sétimo do primeiro, né? Transforma-se aí em nota atrativa, uma espécie de sensível aí, certo? Então, e pede resolução em Dó. Então, essa é a única exceção
tá? O Ré bemol não pertence a tom vizinho, certo? Nem a Dó, aliás, nem a Lá menor, nem a Sol, nem a Fá, nem a Ré menor e tal, você não vai ver Ré bemol. Porém, né, ele marca a escala como uma alteração descendente e transforma-se em nota atrativa, pedindo resolução em Dó. Então ele é totalmente, apesar de não ser vizinho, mas ele é aceitável, plenamente aceitável, certo? Muito bem, então o Ré bemol pertence também ao tom de Fá menor, que é o homônimo do tom da subdominante. Ah, sim, é verdade. Do tom da subdominante, considerando tom próximo de Dó maior, tá? Então, é isso aí. Vamos falar agora sobre escalas homônimas, né? Então, escalas cromáticas e escalas homônimas, tá? Então, o que são as escalas homônimas, tá? Muito bem. O termo homônimo, vocês que fazem faculdade já devem saber disso aí, né? Mas eu vou colocar aqui. O termo homônimo indica duas palavras com o mesmo som. Por exemplo, manga, fruta e manga de camisa, não é? Mas apesar de ter o mesmo som, manga, elas têm significados totalmente diferentes, né? Quando eu falo em manga, fruta, eu estou me referindo ao fruto da árvore chamada mangueira. E quando eu chamo manga de camisa, né, eu estou me referindo a um pedaço aqui da roupa, né, que se chama manga, uma parte da roupa que se chama manga, certo? Então, isso é um exemplo de palavra com o mesmo som, né? Duas ou mais palavras com o mesmo som, mas de significados diferentes, tá? Então, essa mesma ideia se aplica à música. As escalas homônimas são escalas que possuem o mesmo nome, mas são de modos diferentes, ok? Isso são escalas homônimas. Elas possuem o mesmo nome, porém pertencem a modos diferentes, né? Então, quais são os dois modos do nosso sistema tonal? Nosso sistema tonal, eu já disse isso em outras ocasiões, foi dividido em dois modos: o modo maior e o modo menor. Então, as escalas homônimas se encaixam em um ou outro desses modos. Por exemplo, a escala homônima de Lá maior é uma escala com o mesmo nome, mas de um modo diferente. Então, escala homônima de Lá maior é Lá menor. Pronto. É isso, tá? São escalas homônimas. Escala homônima de Dó maior, Dó menor. Ou vice-versa. Escala homônima de Dó menor, Dó maior. Escala homônima de Ré menor, Ré maior. Escala homônima de Si bemol maior, Si bemol menor. Ok? Então, isso aí é o significado de escalas homônimas. Então, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo, tá? Sobre escalas cromáticas e escalas homônimas. Façam o exercício, ok? E enviem aí durante a semana, tá bom? Então este é como eu já falei de início, este foi o último assunto, tá? Do Fundamental 1. Próxima aula, então, a gente já vai ter a aula de Fundamental 2, ok? Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Bye, bye.